Chegámos à mais antiga república do mundo, um autêntico ninho de águias. Na aplicação Park4Night encontramos onde estacionar a autocaravana e... Eles dizem para ficar no parque onde estamos, o parque de baixo, que é menos ruidoso. Tem uma passagem para peões. Passagem muito rudimentar. Pronto, tá bem, muito natura. Aqui por meio da floresta não é para todo. 300 metros para chegar lá acima, não? Epá, olha esta subida agora. Temos aqui uma bonificação, centro histórico para a esquerda. Se me taparem a boca agora eu morro. Já estamos quase. Temos aqui o funicular à nossa frente. Pronto. 4,5 são 10 euros. Para aceder ao centro da cidade comprámos um bilhete de ir e vir. Há quem opte por comprar apenas para subir e depois faça a descida pela encosta a pé. O bilhete custou-nos 4,5 € e começava logo por mostrar uma vista espetacular. O funicular leva-nos mesmo ao centro de Samarino. Imaginavas que Samarino fosse assim? Não, estamos mesmo no topo, parece que estamos no céu. E a paisagem aqui de cima é bem bonita. Temos aqui o castelo à nossa frente e atrás de nós é uma paisagem espetacular. O turismo é uma componente muito importante na economia deste pequeno estado. As suas ruas estão cheias de lojas que oferecem todo o tipo de artigos. Os preços são normais. Também passeámos por essas lojas, mas como já viram aqui no vídeo, o que nos impressionavam eram as vistas que se tinha lá de cima. Esta, que passa por ser a mais antiga república da Europa, foi fundada no século IV por Samarino, um monge e pedreiro que fugiu das perseguições religiosas do imperador Diocleciano. Mas quando passeamos pelas suas ruas, a história está sempre presente, são as lojas que marcam a diferença. Essa componente comercial a nós não nos impressionou, muito produto fabricado no Oriente, enfim, e os preços nada de especial. Por agora decidimos regressar à parte baixa da cidade e procurar compreender um pouco mais de Samarino. Fomos visitar o Museu de História Natural, que nos fala sobre os seus 101 km² de área, a sua formação geológica e a fauna e a flora. Uma visita muito interessante para compreender melhor este pequeno estado. E terminámos este dia passeando pela zona menos turística. Começava um novo dia e decidimos ir descobrir algo que nos tinha deixado curiosos no dia anterior. Este túnel que foi construído por Mussolini antes da Segunda Guerra Mundial para ligar Samarino à Itália, digamos. Rimini, numa linha internacional, e ao mesmo tempo possibilitar instalar antenas de comunicação aqui no Alto de Samarino. Começa a Segunda Guerra Mundial e este que é um dos estados, uma das repúblicas mais antigas do mundo, a república mais antiga do mundo. Oi? Aqui o pessoal a passar de bicicleta. Esta que é uma das repúblicas mais antigas do mundo sentiu que podia perder a sua independência. E por isso deu abrigo aos italianos e todas as pessoas que se vieram aqui refugiar. E então o túnel, que já estava na altura desativado, serviu de abrigo. Um refúgio antiaéreo. De abrigo aos bombardeamentos que os aliados faziam para reconquistar a Itália. As pessoas viveram aqui precariamente, logicamente que isto é um túnel. E tem aqui umas fotografias de testemunho da vida precária e miserável que as pessoas tinham aqui dentro. Não é? Sim. Mas era a sobrevivência. E agora não estamos muito longe disto, continuamos com estes problemas pela Europa fora, é uma tragédia isto. Mas enfim, vamos continuar a visitar Samarino. Entretanto, são os animais que habitam aqui, que são os morcegos, os insetos, as borboletas noturnas, os porcos-espinhos. É engraçado que a fauna vai ocupando. Ocupa logo, a natureza retoma logo o seu espaço. Estive a ver ali na planta que há bastantes tunas. E como estávamos entusiasmados com todas estas descobertas, Cristina, a gente pede-se encadalhada. Achas que foi a boa ideia pensarmos em vir a pé até lá acima à República de Samarino, ao centro histórico? Bom giorno. Não é fácil. Vamos ver se aguentamos. Bolas.
Isto é fácil, o caminho é todo alcatroado, isto é muito simples. Viemos para ver os túneis. Os túneis de ferrovia. Mas entusiasmaste e agora? Bom, já não basta as torres das igrejas, os campanários, ainda temos que subir estas montanhas. Enfim, é a nossa vida, vamos lá continuar. Acho que vou começar a despir-me. Estás com calor. Bom, pelo menos as pausas para retemperar as forças eram presenteadas com vistas maravilhosas. Cristina, há aqui uma outra área de serviço para autocaravanas, é aquela que estava no livro, como alternativa. Mas esta é muito mais inclinada e é paga. Mas está bem, é uma opção. E nesta área, até as bruxas estacionam, esta esqueceu-se. Epá! Esqueceu-se da vassoura. Você mora deixou aqui a... No meio. Está bem que o dia 1 de novembro está a chegar, mas que diabo, quer dizer. Bem, olha, e será que isso funciona? Epá, então, não arranca isto, pá. Agora é que eu estava entusiasmado, pá. Aqui diz que são 2 euros 8 horas de eletricidade. 2 euros 8 horas? Sim. Então, 3 são 6 euros por dia de eletricidade. Está bem, é o preço habitual. O preço dele, 15 euros. De 1 de julho a 30 de setembro, 15 euros. É 10 euros. Depois, 10 euros. E mesmo que houvesse um elevador mesmo ali ao lado, as nossas penas ainda não tinham acabado. Mais um lance de escadas, não é? Um lance? Isso nunca mais acaba até lá de cima, Cristina. Bem, estás tão habituado a subir escadas que nem queres aproveitar o elevador. Ninguém te segura, Cristina. Agora é por aí acima. Bom. Repensaste o processo. E finalmente estávamos de novo no centro de San Marino. Epá, graças. Cristina, aí foi a casa onde o Garibaldi se refugiou. Sim. As muralhas e as portas que davam entrada à cidade ainda são hoje bem visíveis. E vamos agora visitar o Palácio Público e a Sala do Grande Conselho. É por aqui que se governam os destinos públicos deste Estado. As medidas padrão, não é? Devia ser nesta praça que havia o mercado, então podiam vir aqui medir. Mas estava a chegar a altura de procurar um lugar para a refeição. Cristina, já foi há algum tempo, não? Embora o empregado diga que ele está aí fotografado. Até a vista do restaurante era fabulosa. Bem, Cristina, a Itália vai Pisa, não? É verdade. É a segunda pizza que comemos desde que chegamos cá. À Itália. Faz um brinde. E depois da refeição, o melhor era subir ao castelo, que sempre se queimava algumas calorias. A visita ao castelo foi outra surpresa muito interessante. Alguns pormenores podiam parecer mais vulgares, mas as vistas e o seu aspecto medieval deixou-nos completamente impressionados. Bom, está um pouco fresco, já tive que apelar a camisa, a ver se não me constipo. Isto, pronto, a idade torna um pouco frágil a coisa, não é? Mas San Marino tem sido uma surpresa enorme. A última vez que o visitei, aí há 40 anos que eu estive aqui, a visita que temos estado a fazer tem-se revelado muito surpreendente e interessante. A história é interessante, a cultura ligada ao país é interessante, um dos microestados mais pequenos da Europa e o mais antigo Estado, mais antiga República da Europa. Foi fundada pelo San Marino, foi refugiou-se aqui neste penhasco e deu origem a um Estado. Refugiou-se a fugir da igreja, do próprio da perseguição, do Clociano, foi do Clociano que o perseguiu, lá na Dácia onde ele morava. E o interessante é dizer que esta república, além da mais antiga, é a mais pequena da Europa. Mais pequena da Europa, tem 30 mil habitantes e tem um nível per capita dos mais elevados que a Europa apresenta. É verdade. Não é mal viver aqui. É? E agora venham visitar a Torre de Homenagem.
As paisagens que se avistam do seu cimo são de novo surpreendentes. Quando visitamos os castelos medievais, a maior parte das vezes, esta cobertura de madeira que vou mostrar a seguir já desapareceu e as cobertas das janelas, porque não se pode considerar janelas, mas cobertas que tapavam as ameias. Nós hoje, quando visitamos os castelos, apenas encontramos as ameias, mas a estrutura de madeira, que muitas vezes era coberta com uma pele de couro muito esticada e para resistir às setas incendiárias, portanto as setas batiam, resvalavam e não pegavam fogo. Mas esta era a forma usual num castelo medieval de fechar as ameias. Cobertura em madeira e uma porta, como esta que está aqui, que eu posso levantar e baixar e ficava aqui fechado. Era uma estrutura de madeira como esta que cobria a torre dos castelos. Estamos na torre de homenagem dos vários pisos que a torre tem. Este é o piso baixo, seria aquele que seria o primeiro acesso de uma sala a esta torre. E depois o piso de cima, onde seria a guarnição principal, é muito difícil, porque tem um buraco e é complicado o acesso. Se eu fechasse o buraco era impossível chegar à torre de cima. E a escada não era essa? E a escada seria outra, não teria esta comodidade. Foi de facto uma visita muito interessante. Agora estava na altura de regressar à autocaravana. A Cristina ainda aproveitou para colher uns frutos silvestres. Cristina, parece a Rainha Santa Isabel, mostra lá. Levas ouro para dar aos pobres. Ah, são castanhas, senhor. Castanhas de São Marino. E por aqui terminamos mais este nosso vídeo. Não se esqueçam, subscrevam o nosso canal do YouTube. Vamos poder continuar a viajar juntos. Até sempre!